primeiro texto que eu vou ler, talvez você se sinta desconfortável, mas eu preciso ser obediente à palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, advertências. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia do juízo final. Para nós aqui, seres humanos, o dia da volta de Jesus, quando todos estarão decididos para a salvação ou perdição. Querida irmã, querido irmão, com muito amor, com muito carinho, mas obedecendo a palavra de Deus, eu preciso ser coerente. Se você pode, vá à igreja. Participe de um pequeno grupo, dê estudos bíblicos, distribua o livro do ano Grande Conflito. A nossa divisão sul-americana tem um projeto chamado Comunhão, Relacionamento e Missão. E cada união se adapta a esse grande programa para 8 países e ela coloca um título diferente para seguir o mesmo projeto. No caso da União Central Brasileira, o tema é Através de Nós, que é um texto de Atos onde Paulo fala que o evangelho era levado através dele, através de nós. Esse é o projeto da União Central Brasileira. Então eu encorajo você, assista ao sermão noutro momento. Agora, se você, como eu tenho o meu querido amigo e irmão Giacomo Molina, meu pai e a minha mãe que estão me assistindo lá em Santa Catarina, 10 graus, meu pai com 85 anos, a minha mãe com 80, nesse momento, por problemas de saúde, estão impedidos de ir à igreja. Então, um abraço pai, um abraço mãe, e assim muitas pessoas idosas, pessoas enfermas, pessoas que não têm acesso à igreja, em outros países também. Você é muito bem-vindo aqui. Os nossos cultos serão transmitidos online às 10 horas. Mas se você é membro da igreja, se envolva nas coisas da sua igreja local. Não fique aqui no canal. O objetivo do canal não é tirar você da igreja, mas levar você para mais perto de Jesus. Se você não é da nossa denominação, os adventistas do sétimo dia, você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Nosso coração se alegra em Deus por esse momento. Queridos, eu quero começar com uma oração. Nós não teremos aqui hinos, mensagens musicais, nós vamos orar e pregar a palavra, porque aqui é um canal de transmissão e nós não temos assim todos os recursos de uma igreja, ok? Eu quero orar por você sem saber quem você é, o seu nome, onde você está, mas o importante é que aquele que pode responder sabe onde você está, quem você é, a rua que você mora, a cama que você está deitado ou o sofá que você está com a sua família. Eu quero mandar um abraço aqui para a família do Ricardo, a Vânia, o Henrique, e esqueci o nome da filhinha, pastor agora deu um branco aqui. Lembra, Malu, o nome da Isadora. Família querida, Ricardo, meu amigo, que ainda não é batizado, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos orar e vamos à palavra do Senhor. Querido Deus, querido Pai, Senhor, que alegria começar aqui, não uma série, mas um restante de vida de pregação. Pai, como tenho orado sempre, sempre em qualquer lugar, quem inspirou a palavra de Deus foi o Espírito Santo. Quem a interpreta e aplica direto ao coração as necessidades espirituais é o Espírito Santo. Pai, eu clamo a Ti para que o Espírito Santo, essa é a minha oração sempre, seja o pregador. Que Cristo apareça e eu desapareça. Como João Batista, que ele cresça e que eu desapareça, não diminua, mas que Cristo seja revelado através da sua verdade, porque Jesus disse: quem quer me conhecer, conhecerá a respeito da doutrina. Que cada pessoa onde estiver, Senhor, também tenha o Espírito Santo. Os enfermos que tenham saúde, os tristes que tenham alegria, os solitários que tenham a presença de Deus, porque quem está com Deus está em família e é maioria. Abençoe aqui que está comigo, querido Gideon, a Malu, sua filha,
Abençoa, Deus, os equipamentos, a transmissão, e abençoa esse início de trabalho, Senhor, com o poder do Espírito Santo e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou para trás do meu púlpito, eu convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir em Apocalipse capítulo 11, ok? Vamos pegar a espada do Espírito e vamos manejá-la? Vamos lá, Apocalipse capítulo 11, vamos ler dos versos 3 e o verso 4. O que eu mais gostava quando estava em Americana e em São Paulo era colocar a minha Bíblia do jeito que eu coloco aqui. E eu mandei fazer um púlpito semelhante para apoiar a minha Bíblia, a palavra de Deus. Estou com mania de olhar para o monitor aqui. Vamos lá. O verso 3 e o verso 4 diz assim: darei as minhas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano e saco. Quem são elas? São as duas oliveiras e os dois candeeiros, as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, que lançam luz, a palavra de Deus é luz, e que se acham em pé diante do Senhor da terra. Queridos, a palavra de Deus durante os 1260 anos, que começou em 538 e foi até 1798, seria pregada com enormes perseguições, nesse período em que o poder civil e religioso perseguia e matava milhões e milhões de cristãos durante todo esse período literal de 1260 anos. Vestir pano de saco era sinal de luto e penitência, conforme está em 2 Samuel 3:31 e Jonas 3:6 e 8. Por isso as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são caracterizadas em atitude de lamento, numa época em que as tradições humanas se encontravam em plena ascensão. Isso já é história, isso já se cumpriu literalmente. O sermão de hoje vai ser um sermão sobre o que está acontecendo hoje. O sermão do sábado que vem é um sermão da Revolução Francesa e quem instigou a Revolução Francesa. Não foi uma ação política, por trás havia um poder, e nós vamos descobrir que poder instigou a Revolução Francesa para derrubar a Reforma. E depois do sermão do sábado que vem, que eu vou voltar ao passado, sábado seguinte eu vou falar sobre o futuro. Então é presente, passado e futuro. Nós estamos aqui começando como verdade presente. Agora eu quero que você leia comigo Apocalipse 11, verso 7 e verso 8. Quando então concluído o testemunho que devem dar, depois de 1798, mas a Bíblia diz que esse período seria abreviado, porque a Revolução Francesa começa em 1793. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta, o poder que surge do abismo, pelejará contra elas. Contra elas quem? As duas testemunhas, as duas oliveiras, os dois candeeiros. A besta, o poder que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Uau, que poder! O seu cadáver, a Bíblia, o singular aqui é usado no sentido plural. Isso é muito comum na Bíblia. O seu cadáver, ou o cadáver das duas testemunhas, das duas oliveiras, que é uma coisa só. A Bíblia é uma coisa só. Não existe dois cadáveres. É um cadáver. As Escrituras de Deus. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Quem é a grande cidade? É a grande besta. Que espiritualmente, veja, espiritualmente, simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Quem é Sodoma? Quem é Egito nesta profecia bíblica? Nessa figura de linguagem, onde também o seu Senhor Jesus Cristo foi
crucificado. Queridos, o que nós vamos estudar nessa manhã é o que está acontecendo e o mundo está assistindo. O que estamos assistindo hoje é uma clara repetição do que aconteceu logo após a Revolução Francesa. E eu pregarei sábado que vem o poder por trás da Revolução Francesa. Hoje, nós estamos assistindo na França a proibição de atos e manifestações religiosas. O artigo 50 da Carta Olímpica diz: o objetivo de proibições religiosas é manter a laicidade do evento, ou seja, que seja um evento leigo, ou seja, a imparcialidade em relação às questões religiosas, sem apoiar nem se opor a nenhuma religião, o que não é verdade. Em 2023, o Ministério dos Esportes da França, por meio da ministra Omélia Castera, determinou que o uso dos símbolos religiosos durante as Olimpíadas sejam proibidos. Agora, eu vou mostrar algumas imagens de pessoas que se manifestaram publicamente defendendo a sua religião. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, e a ministra dos Esportes da França proibiu qualquer ato religioso. Todavia, as pessoas foram proibidas de manifestar a sua fé, e isso, irmãos, é uma manifestação de mentira, porque a palavra inclusão, bondade, todo mundo junto é uma falácia, é uma grande falácia. Então eu quero colocar agora algumas personalidades que se manifestaram. Aqui está o título do sermão: o ateísmo do Egito e a licenciosidade de Roma. Nós já vamos entrar aqui no sermão. O que eu quero mostrar para você agora é: você assistiu, passou aqui rapidamente, deixa eu voltar. Você assistiu aqui, vamos lá, o pastor está começando hoje. Você assistiu aqui a Raíssa, que ganhou a medalha de bronze, que quando ela viu que as câmeras do mundo estavam voltadas para ela, em sinais de Libras ela falou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mundo inteiro assistiu isso. E esta jovem cristã testemunhou de Jesus, mesmo sendo alertada e proibida de fazer isso. Queridos, você tem vergonha da sua fé? Você tem medo de se expor ao seu vizinho, no seu bairro, na sua cidade? Quando uma garota de 16 anos testemunha para o mundo, dizendo que o único caminho para o céu é Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Eu coloquei essa imagem ali, Jesus batendo a porta. Depois nós temos aqui o conhecido como chumbinho, o Chianca. Ele tem... Os surfistas levam aí 6, 7, alguns levam até 10 pranchas, dependendo da onda do mar, para adaptar-se. Ele levou 7 pranchas. Das 7 pranchas, 6, ele teve que remover a imagem do Cristo Redentor, que é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Só isso. Mas ele teve que remover de todas as suas pranchas, senão ele estaria obrigado, foi obrigado a remover a pintura do Cristo Redentor de suas pranchas, senão ele não poderia participar dos Jogos Olímpicos. Cadê a inclusão? Cadê o amor? Aonde está? Falácia. Aí nós encontramos aqui, isso aqui me chamou muita atenção. Essas duas jovens são atletas. Todavia elas são muçulmanas fiéis à sua fé. E elas foram proibidas de participarem das Olimpíadas usando o véu islâmico. E uma matéria em um site, eu não posso citar fontes, que eu não tenho autorização aqui por causa do canal. Paris 24 obriga muçulmanas a escolherem entre a fé e esporte, e o Comitê Olímpico Internacional se cala. Chegará o tempo em que você e eu teremos que decidir entre a nossa fé, a nossa verdade ou qualquer outra coisa.
Isso me chamou muito a atenção. E essas meninas decidiram pela sua fé, sendo muçulmanas e francesas. Ok? Porque quase 9% da população francesa em todo o país são muçulmanos. Na Europa é cerca de 8%. 8% da Europa são muçulmanos, cidadãos muçulmanos. O mundo também assistiu. Esse rapaz, eu não quero entrar no mérito da sua vida particular. Ele se professa evangélico e no seu Instagram, esse gesto, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Os canais de televisão disseram que ele levantava o dedo dizendo: eu sou o primeiro. Não foi esse o seu objetivo. O seu objetivo foi dizer: glória a Deus, glória a Deus. Ele estava testemunhando de Jesus. Vamos ao sermão, depois nós voltamos com mais imagens e aí sim nós vamos entender a profecia. Queridos, algumas curiosidades, algumas informações que talvez você não saiba. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso. Todavia, eram festividades pagãs, ok? Mas também, lógico, havia a parte atlética na Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos no santuário de Olímpia, em honra ao deus Zeus, da mitologia grega. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos é 776 a.C., antes do profeta Daniel, inclusive, na época do profeta Isaías. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes jogos pan-helênicos, o mundo helenista, tendo sido proibidos. Veja, tinha um imperador cristão, Teodósio I, e no ano 393 da nossa era, ele proibiu, segundo o historiador Pausanias, do segundo século, ele proibiu os Jogos Olímpicos por ser uma manifestação de rituais do paganismo. E esse imperador Teodósio I se tornou cristão e proibiu os Jogos Olímpicos no seu período imperial, porque eram rituais de paganismo e sempre o foram. E então o livro Descrição da Grécia, desse autor Pausanias, do segundo século depois de Cristo, relata isso. Esse livro é um guia da Grécia, baseado nas suas viagens pelo território. Outra fonte de informação desse tratado de ginástica você encontra nos escritos do século II e III de um escritor chamado Filóstrato de Lemos. Queridos, por que Jogos Olímpicos? Nós não sabemos, no grego não tem a tradução da palavra Olimpo ou Olímpia, só no latim. No latim, Olimpo você sabe que é um monte que existe na Grécia, o mais alto monte. Olimpo, em latim, significa consagrado a Zeus Olímpico, nome masculino da mitologia grega, que é um conjunto de divindades da mitologia, que moravam no Monte Olimpo, que é entre a Macedônia, mais perto de Tessália. É muito interessante você entender e estudar sobre isso. Por quê? Porque tudo começou com a fábula, com a lenda, com a mitologia, com a imaginação humana no Monte Olimpo, que até hoje existe na Grécia, que é o monte mais alto que existe lá na Grécia. Muito bem, eu quero agora voltar a uma imagem que chamou a atenção do mundo. Deixa eu passar aqui. Essa imagem aqui. Queridos, essa imagem aqui circulou o mundo. Por quê? Diz o autor da peça, o autor da cena, do cenário, de tudo que aconteceu, que a intenção não era uma provocação, mas uma representação. Ele não negou que havia aqui, e o camarada foi tão, assim, astuto e esperto, que ele conseguiu usar
a festa pagã de Dionísio, eu vou explicar um pouquinho, unindo a ceia do Senhor, o sagrado com o sacrilégio. Sacrilégio é uma afronta às coisas sagradas, unindo as duas coisas. Agora eu vou falar da Santa Ceia, você sabe tudo, o Senhor Jesus Cristo e os 12 apóstolos, substituindo a Páscoa judaica. No lugar da Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia. E então esse autor coloca ali Dionísio, porque Dionísio, muito interessante isso, eu não vou mostrar a imagem por causa da santidade do que nós estamos falando aqui. Mas Dionísio era um deus loiro, da mitologia grega, que sempre aparecia completamente nu, com seus órgãos genitais expostos, logicamente, o seu órgão genital exposto. Dionísio, segundo a mitologia, a lenda, ao mito, ele é filho de Zeus, de um caso extraconjugal com Semele, e foi o único filho, foi o único olimpiano filho de uma mortal, porque as outras mulheres eram imortais. Esse tal de Zeus, que nunca existiu, só na imaginação humana, era um adúltero, teve vários filhos com várias mulheres, entre aspas, imortais. Dionísio era representado nas cidades gregas como protetor dos que pertencem à sociedade não convencional e, portanto, simboliza tudo que é caótico, perigoso, inesperado, tudo que escapa à razão humana e só pode ser atribuído à razão imprevisível dos deuses. Dionísio está ligado a festividades, ao vinho, à luxúria e principalmente às orgias sexuais regadas a vinho. Também era o deus, sempre que eu falo desses camaradas aí que são imaginários da mitologia, da lenda grega, sempre eles, quando eu falo deuses, são deuses com D minúsculo. E esse camarada é representado ali na mesa por esse ator seminu. Ele é todo pintado, na verdade estava coberto com algumas coisas ali, mas ele estava completamente nu, apenas protegendo ali a sua parte íntima. E aquilo ali foi uma afronta, uma aberração. A minha pergunta e eu fiquei curioso, vários arcebispos, bispos, pastores de todo o mundo se manifestaram contra essa profanação, esse sacrilégio, essa intenção de representar, uma representação, na verdade foi uma profanação do que é sagrado. E eu fiquei assim muito curioso, lendo os comentários de diversos arcebispos, bispos, padres, pastores, do mundo inteiro. Mas eu procurei e não achei. Aonde está o líder maior de Roma? Por que o papado, porque o Papa se calou? Sabe por quê? Porque ele consente com isso, ele defende isso. Ele defende o que é errado, ele defende o que é pecado. Por quê? Nem um texto, nem uma fala, nem uma mensagem por uma mídia social que ele usa, nada, se calou. Se calou por quê? Você vai entender ao longo da pregação. Ah, queridos, como nós estamos vivendo, e você vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. É interessante que ali, eu não assisti toda a abertura das Olimpíadas, não me interessa, só assisti aquilo que me interessa, porque para mim está sendo um ato profético, profano e profético. Ali, na abertura, você vê um bezerro de ouro, um bezerro pintado, representado, um bezerro. O bezerro é símbolo de materialismo, poder e substituição, relembrando o Êxodo 32, onde a verdadeira adoração a Deus foi substituída por um bezerro, a falsa adoração. Moisés estava no monte com Deus, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. A santa lei de Deus, perpétua, o código moral de Deus para todo o universo, e nós temos em linguagem humana, mas é
É como Deus rege o universo, é a constituição do universo criado por Deus. E ali aparece um bezerro, justamente para provocar, essa é a leitura que eu fiz, para mostrar, para desviar que a verdadeira adoração não é ao Deus verdadeiro, mas colocar um símbolo da adoração pagã, substituição de adoração. Quem você adora? Um bezerro, como aconteceu em Êxodo 32, ou o Deus verdadeiro? E se você ler o final do capítulo 32, você vê ali Deus exercendo juízo, e houve uma matança, Deus matando ali aquelas pessoas que ergueram aquele bezerro de ouro, e Deus ali se ira, Moisés fica irado, quebra as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. Moisés é tomado por uma ira santa. O que é uma ira santa? Quando você fica irado por coisas sagradas, que não é uma ira do seu ego, mas uma ira por causa das coisas de Deus. E ali apareceu também um cavalo branco. Queridos, a leitura que eu faço, Apocalipse 6:2, quem é o cavaleiro cujas nações devem seguir, ir atrás? O Senhor Jesus Cristo. E você vê esse cavaleiro branco, assista isso, e aí, logicamente, travestido ali, a sua vestimenta na cabeça, uma coisa horrível, monstruosa, e você vê que ele puxa todas as nações representando por suas bandeiras. O cavalo branco, eu não estou mostrando as imagens porque eu não tenho direitos autorais, mas assista lá o cavaleiro branco e todas as nações com as suas bandeiras caminhando atrás. Queridos, não vem dizer para mim, se você olha isso aí, não, isso aí é normal, não se engane. Não se engane. A abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, na França, foi uma profanação de coisas sagradas. Uma santa profanação que atingiu todas as religiões. Sobretudo, o cristianismo. Alguém fez uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Por que esses atores, pseudo-autores, por que essas festividades não foram feitas na cidade de Islamabad, que é uma cidade do Islã? Por que não foi feita uma representação sobre o islamismo, sobre Maomé? Por quê? Por que o cristianismo? Por que não o islamismo? E diz essa pessoa que faz essa fala, que eu achei muito séria e interessante, sabe por quê? Porque o cristianismo tem que dar a outra face, não é verdade? Nesse aspecto, não. Jesus nunca defendeu o erro com a outra face. Ele enfrentava dizendo raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus odiava as pessoas que eram enganadoras. Sabe por que o islamismo não foi provocado? Porque hoje não teríamos mais Olimpíadas. Nós, os cristãos, ficamos aqui, manifestações aqui e ali, mas se fosse uma provocação ao Islã, a Maomé, os Jogos Olímpicos já teriam sido encerrados e haveriam muitas mortes ali na França, junto ao Rio Sena, em Paris, né? Não se engane, não se iluda. O cavaleiro branco simboliza Jesus Cristo. Olhe lá à frente, um falso Salvador, uma falsa esperança, que todas as nações sigam aquele cavalo branco. E ali o símbolo de todas as nações seguindo uma falsa esperança. Então o que apareceu ali foi um ritual de falsa adoração, uma afronta às coisas sagradas e uma falsa esperança. Diz o autor, que eu nem o nome quero mencionar, ele diz que não houve intenção de provocação, mas apenas uma representação. Sabe, amor, a ideia foi inclusão, diversidade, as palavras que ele usou, inclusão, diversidade e amor, só que com
Um detalhe: é proibido manifestação religiosa. É proibido. Como eu mostrei as meninas do Islã, vestido com o seu véu islâmico, atletas preferiram a sua fé do que uma medalha de ouro, talvez, aqui da terra. Um dia nós seremos chamados a isso. Ah, queridos irmãos, nós estamos vendo diante dos nossos olhos o que daqui para frente eu vou mostrar. Está se repetindo nos nossos dias o que eu vou pregar sábado que vem, o que aconteceu logo após a Revolução Francesa e quem provocou a Revolução Francesa. Não é apenas um ato político nem histórico, havia um poder sobrenatural por trás e usando um poder humano aqui na Terra. Muito bem, depois dessas explicações, vamos à palavra do Senhor. Apocalipse 11, o verso 7, nós vamos ler, diz assim: quando então tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e matará. Verso 8, o seu cadáver, a Bíblia, as Escrituras, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A minha pergunta para você nessa manhã é: quem é essa besta? Quem é esse poder? Qual é a grande cidade? Besta e grande cidade é a mesma coisa. Quem é? Eu vou ler e depois vou mostrar as fontes históricas e proféticas. A grande cidade é a França. Espiritualmente quer dizer que é um símbolo, a palavra aqui é pneumatikos, e não é literal. Você sabe que o Apocalipse tem literalidade e simbologia, e você tem que saber o contexto. Aqui está falando de uma forma simbólica. Ok? Que espiritualmente se chama, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma, símbolo de degradação moral. Ezequiel 16, 46 e 55. Esta era a condição da França durante a Revolução Francesa e esta é a sua condição hoje. Licenciosidade, através de Dionísio, que eu já falei. Foi uma representação? Não, foi uma provocação, uma imitação, foi colocar as coisas juntas. Egito, França. Este país era conhecido por negar a existência de Deus. Por isso o título do sermão: o ateísmo do Egito. França. A licenciosidade de Sodoma, França. O Egito. Este país era conhecido por negar a existência de Deus. Ateísmo. Faraó. E por desafiar os mandamentos de Deus. Faraó disse: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Êxodo 5:2. Tais atitudes eram características dos líderes da Revolução Francesa. E hoje? Hoje nós estamos vendo licenciosidade e ateísmo. Por quê? Porque Deus é negado, é proibido falar de Deus. Agora sim, vou mostrar para você no PowerPoint e aqui a gente vai para o final. Você está vendo aqui, né, bem no meio, esse ator simbolizando Jesus Cristo. Ele está completamente nu. Ele representa Dionísio, que é um deus nu. Deus das orgias, da bebedeira, da loucura, do êxtase. As pessoas, quando participavam das festas a Dionísio, se entregavam completamente ao demônio. E tudo era permitido. Tudo que era não convencional. Especialmente as orgias sexuais regadas a muita bebida alcoólica e produtos que levavam as pessoas ao êxtase. Muito bem, agora vamos lá. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência na leitura que eu vou fazer. Esse sermão é um pouco denso, mas é para você entender o que está acontecendo hoje. Olha o que está no grande conflito, isso é história, ok? E profecia. A grande cidade em cujas ruas
as testemunhas foram mortas, e onde seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. Ponto. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a humanidade do céu do que fez o rei do Egito, Faraó. Quando em nome do Senhor a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Egito é o ateísmo. E você vai entender, sábado que vem, como isso se manifestou após a Revolução Francesa, quando houve a primeira República Francesa, depois da Grande Revolução, inspirada por um poder que eu vou mostrar para você. E aqui, irmãos, nós temos o ateísmo hoje. A skatista Raíssa, ela foi ameaçada de punição. Ela pouco se importou com isso. Esse surfista levantou a mão e as pessoas mentiram dizendo que ele estava dizendo: sou o primeiro. Não. As muçulmanas escolheram a sua fé. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado também deveria ser característico, preeminente da nação que cumpriria as especificações desse texto. Quem é a besta, quem é o poder, quem é a grande cidade de Apocalipse 11, 7 e 8? Vamos lá? Segundo as palavras do profeta, pouco antes de 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra às Escrituras Sagradas, e na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveriam ser silenciado, manifestar-se-ia, aí vem o título do meu sermão, o ateísmo do Egito, ou de Faraó. O ateísmo de Faraó, que representa o Egito, e a licenciosidade de Roma. Fonte, o grande conflito, página 269. Dom profético. Agora, o que mais me chamou a atenção, vendo e estudando tudo o que está acontecendo, e o mundo assistindo lá em Paris, junto ao Rio Sena, que eu tive o privilégio de conhecer, esta profecia de Apocalipse 7, 8, de Apocalipse 11, 7 e 8, esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. A França é a grande besta, o grande poder. A França é a grande cidade. Cidade e país do ateísmo e da licenciosidade. Licenciosidade é o quê? Todas as perversões sexuais imaginárias e não imaginárias. Até bestialidades. Vamos avançar? Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias. Cai o trono. Eu vou mostrar quem estava no trono quando houve a Revolução Francesa. Levantar-se a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe. Deus não existe. E renunciar unanimemente à crença na divindade. Negar Deus e culto a Deus. Isso está no livro Vida de Napoleão Bonaparte, de Sir Walter Scott, citado no Grande Conflito, página 270. Historiadores escreveram sobre isso. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que como nação se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfêmias, profusão de incrédulos, tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha e em outras terras. Você já sabe, já ouviu que a Europa hoje é chamada a Europa pós-cristã, ou seja,
cristianismo se tinha lá, acabou, passou. É um continente, assim, não vou dizer 100%, mas praticamente ateu. Tudo isso tem acontecido nesses países aí, mas, olha a adversativa, a França fica à parte na história universal como o único país, o único Estado que, por decreto da primeira Assembleia Legislativa, declarou, após cair a monarquia, levanta-se então a democracia e é formada a primeira República Francesa. E a primeira República Francesa, junto com a sua Assembleia Constituída, declarou não haver Deus. E em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram em alegria ao ouvirem a declaração: Deus não existe. Isso é ateísmo. Isso está em Blackwood's Magazine, uma revista de novembro de 1870. E o dom profético usando o que é história, porque a profecia se cumpre na história. A nossa interpretação é historicista. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos hoje. Logicamente tem lá pessoas fiéis, praticando esporte, está tudo certo. Mas isso tem origem pagã. Não quer dizer que o esporte não tem o seu lugar, tudo certo. Mas, irmãos, mais uma vez, este país se levanta para mostrar a licenciosidade e o ateísmo. Porque o Código 50 da Carta da primeira-ministra diz que é proibido qualquer manifestação religiosa, ou seja, Deus não existe. É uma forma legal de dizer, só que a palavra é proibição. Uau! Um dia seremos proibidos de seguir algumas coisas. A sagrada lei de Deus. Vamos para frente para terminar. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção. Queridos, após a Revolução Francesa, e mesmo durante ela, a degradação moral, as orgias, era uma coisa assim, se você ler, estudar, você nem tem coragem de citar aqui. A sodomia que ocorreu durante a Revolução Francesa é algo inigualável na história da humanidade. Então vou reler. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxeram destruição às cidades de Sodoma e Gomorra. Pensa comigo aqui. Se Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades adjacentes por causa da licenciosidade que envolvia todas as práticas de perversões sexuais, e o historiador, o profeta João, em Apocalipse 11, 7 e 8, apresenta justamente o ateísmo e a licenciosidade, Egito e Sodoma da França, conforme os dá a profecia. A grande cidade, o poder ali, que se chama Terion em grego, é o país da França, que durante a Revolução Francesa, a sua primeira Assembleia Legislativa, após a queda do trono da monarquia, é instituída a democracia e a Assembleia Legislativa, e os governantes declararam: Deus não existe. Roma, e se você estudar o que o clero explodiu de alegria, interessante. Nós vamos estudar isso sábado que vem. A própria Roma provocou isso. Onde o seu Senhor foi crucificado? Lembra que na última parte do texto, eu vou ler todo o texto novamente e você vai entender. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, depois de 1260 anos, sob luto, a besta, leia-se aqui, a França, que surge do abismo da Revolução, pelejará contra elas, as Escrituras, e as vencerá e as matará. Deus não existe. E a Bíblia foi queimada e o povo foi instruído a negar a existência de Deus. E então, aqui é representada a Bíblia como morta, como um cadáver, estirado na praça da França, da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. França, Egito, ateísmo, França,
onde também o seu Senhor foi crucificado. Mas para aí, Jesus não morreu em Jerusalém, não foi crucificado em Jerusalém? Isso aqui é uma representação, é uma ilustração, uma verdade assim, ó. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Ponto. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrar a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa dos seus discípulos. Irmãos, eu fico impressionado como a profecia se cumpriu exatamente como o profeta João descreveu. Exatamente. E tudo aquilo que é história, que os historiadores registraram, nós estamos vendo acontecer hoje. O Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado através de uma representação, uma profanação da ceia do Senhor. Jesus esteve na cruz, sim, nu. Passou pela maior vergonha e ignomínia. E o Pai, vendo a nudez do seu Filho, o encobriu com uma nuvem, porque o escárnio e a zombaria não tinham limites, porque as pessoas estavam possuídas pelo diabo. E tiraram toda a pouca roupa que Jesus tinha. Tiraram a sua capa, tinha muito valor, e você conhece a história, dividiram, racharam ela no meio, e foram tirando a sua roupa, até ele ficar completamente nu. Imagine Jesus nu numa cruz. Imagine se você e eu, imagine se você nu, andando pela rua. Você teria vergonha? Seria um horror? Você quem sabe já sonhou sobre isso? O Pai não permitiu, porque tudo tem um limite. De Deus não se zomba. Tudo tem um limite. O amor de Deus chegou àquele limite e Deus o Pai desceu. Deus o Pai esteve ali junto a Cristo na cruz, mas não falou nada, não se revelou. Jesus sofreu sozinho. Mas quando a nudez foi exposta, o Pai encobriu a sua nudez como uma nuvem escura. Queridos, e agora um ser humano se coloca como representação, não é representação, é profanação. Se coloca nu, pintado, escondendo a sua nudez, a sua parte íntima, com, eu não sei se frutas, alguma coisa lá. E ali, representando os 12 apóstolos de Cristo. Isso é ateísmo. Dionísio é orgia sexual, bebedeira, êxtase, drogas e também teatro. Era o deus do teatro. Onde muitas vezes em teatros as pessoas vão para ver ficções, mentiras, coisas imaginárias, fábulas, lendas e mitos. Queridos, a França está querendo ensinar nesse momento o erro, a mentira, o engano. Não se iluda, a profecia se cumpriu e está se repetindo outra vez. Eu creio nisso. Tem algumas pessoas de Deus, porque os cristãos sérios e verdadeiros não estão numa só denominação. Um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Há muitos fiéis em todas as denominações. E alguns fiéis, tem uma moça, eu não sei, eu vou tentar achar o nome dela, que ela está falando bastante sobre isso. Uma pessoa séria, uma pessoa espiritual. Você percebe que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Queridos, a profecia se cumpriu na Revolução Francesa. E hoje a profecia está se cumprindo novamente. Deus está sendo negado. É proibido. É proibido. Como já repeti aqui 2 ou 3 vezes. A Raíssa, a skatista, fez em Libras quando ela percebeu que o mundo se... Porque ela tinha, acho que 13 anos, quando ganhou a primeira medalha de prata, e chamou a atenção, porque era uma menina de 13 anos na época, agora uma menina de 16 anos, e ela foi lá como se fosse uma brincadeira, ganhou bronze.
E quando ela percebeu que as câmeras do mundo inteiro estavam focadas nela, ela se lembrou: eu sou de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, a grande cidade, Paris, que representa toda a França, a besta, Therion, está negando Deus e promovendo a licenciosidade. Egito e Sodoma é a França atual. Foi e continua sendo. Queridos, a minha pergunta é: ao ver essas duas meninas muçulmanas decidirem entre a fé, a sua fé, e medalhas humanas, elas decidiram por sua fé. Teve um jovem que não pôde participar sem cobrir a cabeça, ele colocou um boné no lugar daquilo que ele deveria usar, como muçulmano. Essa deve ser a nossa atitude? Mascarar a verdade? Deixar de falar a verdade? Sabe o que é mentira? Mentira é a intenção de enganar. Tirar da cabeça aquilo que é considerado para eles sagrado e colocar um boné? Só cobrir a cabeça? Isso é engano. Isso é dissimulação. Ah, amados, como nós estamos vendo as coisas acontecendo e indo diretamente para o fim. Que a misericórdia de Deus possa nos assistir, que o Espírito Santo possa nos guiar, que nós também tenhamos a certeza, a plena certeza de que Jesus controla a nossa vida. Eu quero terminar, e já estou aqui falando 55 minutos, eu quero terminar contando o que aconteceu há muito tempo atrás. E a minha esposa soube essa semana. A minha esposa está fazendo uma faculdade online de psicologia, não para atender as pessoas. A sede dessa universidade é nos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida. Então, alunos de todo o mundo fazem essa faculdade em graduação de psicologia apenas para ter conhecimento. Será uma bacharel em psicologia, mas não terá licenciatura. E ali interage com as pessoas. É muito interessante essa faculdade, muito séria, e cobra-se muito. Se o aluno não cumprir todas as exigências, ele não pode ir para o próximo semestre. Não é brincadeira, leva-se a sério. Mas acaba interagindo, eles têm que interagir em grupos, um tem que comentar o que o outro publicou. É muito interessante. Ela acabou conhecendo um jovem, um rapaz que perguntou se a Miriam era cristã. Pelas atitudes, pelas falas, porque a Miriam está sempre ali pregando de uma forma ou de outra o evangelho quando ela faz as suas defesas, as suas teses, as teses da Miriam, da faculdade, da graduação, fazem pequenas teses, pequenos trabalhos, são baseados na Bíblia. E ela tem recebido nota 10. Muito interessante. E esse rapaz, muito cristão, percebeu, o nome dele é Dalton. O Dalton, quando tinha 4 anos, morava em Curitiba, era um menino muito, muito tímido. Ele achava que ninguém gostava dele. E o ônibus escolar ia buscar as crianças e ele sentava lá no fundo. Ficava lá. E o ônibus pegava as crianças no Colégio Bom Jesus e entregava de casa em casa, né? Como as vans escolares fazem hoje. E ele sentava nos fundos sozinho do pequeno ônibus. Era um pequeno ônibus, não uma van. E nesse dia, ele sempre sentava lá. Ele achava que as crianças não gostavam dele. Enquanto na frente as crianças riam, brincavam, não havia aquela necessidade como há hoje, e deve haver de segurança, as crianças brincavam, pulavam, ele ficava isolado lá com medo de que ninguém gostasse dele. E nesse dia, o ônibus subindo a Avenida 15 de Novembro, no bairro Alto da 15, ali tinha um trilho de trem, e tem até hoje. Uma pessoa foi até o fundo do ônibus e disse: Dalton, vem brincar com as crianças. Você fica aí sozinho, solitário. Ele falou: ninguém gosta de mim. Ele falou: não é assim. Então, com muito amor, com muito tato, essa pessoa pegou o Dalton e levou para a frente para ficar com as outras crianças. 6 segundos depois, o trem veio e pegou a parte traseira do ônibus e a destruiu completamente.
As mulheres, as vizinhas ali, imagina isso, eu não sei a idade desse jovem, mas pelo menos 30 anos atrás, as mulheres correram para pegar as crianças no colo que estavam saindo dos ônibus para esperar ali as mães chegarem e terem contato alguma coisa. As mulheres saíram e viram o acidente. O motorista do ônibus chama o Dalton e fala: Dalton, por que você sempre fica atrás do ônibus? Lá atrás, no ônibus, sentado nos últimos bancos. Porque eu acho que ninguém gosta de mim. Mas o motorista assistente, ele foi lá me buscar hoje. E o motorista falou: você poderia ter morrido, porque o trem destruiu toda a parte final, exatamente onde você estava, na parte de trás do ônibus. Você estaria morto agora. Ele falou: não, mas o motorista assistente foi lá e me trouxe para frente. Ele falou: que motorista assistente? Só sou eu motorista. Não existe motorista assistente. O anjo do Senhor foi lá e o Dalton contou para minha esposa, amigos de faculdade, amigos virtuais, que o anjo de Deus foi lá naquele momento e tirou ele e trouxe para frente. O Dalton é um cristão genuíno, segue a sua fé, sabe que a Miriam é uma cristã, e o anjo do Senhor o livrou da morte. Queridos, hoje estamos assistindo uma profanação. Hoje estamos assistindo um ateísmo. Hoje estamos vendo uma grande licenciosidade. E o líder da maior religião cristã do mundo. O mundo tem cerca de 8 bilhões, 150 milhões de pessoas. Mais de 2 bilhões são cristãos. A grande parte desses cristãos são católicos, romanos, nossos irmãos em Cristo Jesus. Aonde está o líder? Aonde está a voz do Papa? Eu vou falar aqui o que eu penso. Ele não se manifestou contra, porque ele é conivente e acredita que deve ser assim. Inclusão, amor, aceitação. Mas não se iluda. Termino relendo. A França proíbe atos e manifestações religiosas. Artigo 50 da Carta Olímpica. O objetivo é manter a laicidade do evento, ou seja, a imparcialidade em relação a questões religiosas. Mentira. Sem apoiar nem se opor a nenhuma religião. Mentira. Em 2023, o Ministério dos Esportes da França, através da sua ministra, por meio da sua ministra, Omélia Oudéa Castera, determinou que os símbolos religiosos durante as pandemias sejam ou seriam proibidos. Proibição. Então não me venha com essa história de inclusão, de amor, de diversidade. Houve sim uma profanação e houve sim uma proibição religiosa. Isso não é inclusão, isso não é amor, isso não é diversidade. Amor, diversidade e inclusão é o que eles querem. E nós seguimos uma revelação. E eu estou vendo nesses dias, mais uma vez, Apocalipse 11 se cumprindo, a palavra de Deus sendo pisada, negada, e o testemunho proibido, e o ateísmo do Egito, mais uma vez se manifestando na França, nos Jogos do Olimpo, da fantasia, da mitologia, da lenda. E nós estamos vendo a sodomia mais uma vez. É cumprimento profético, querido. A verdade é só a verdade, e nada podemos contra ela. Todavia, assim como Dalton teve um anjo, que o livrou da morte, o Senhor cuidará de nós quando as provações vierem, e as provações maiores virão, quando a lei de Deus for colocada em pauta. E nós diremos como Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sábado que vem continuamos, vamos voltar para o final da Idade Média e vamos estudar quem estava por trás. Hoje eu entendo que por trás também está o inimigo da verdade guiando todas essas coisas, misturando
o atletismo com a profanação. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, e que Jesus em breve volte. O mundo está amadurecendo para o juízo final. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, porque a tua palavra é verdadeira e a profecia tem se cumprido na história. Cada dia, Senhor, cada dia, uma página da história é profecia. Cada dia que passa, a profecia se cumpre diante dos nossos olhos. Ó Deus, obrigado por tua revelação, por nos mostrar o que ia acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Porque a Bíblia diz como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será o tempo do fim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E que em breve possamos ver Jesus em glória e majestade. Abençoa cada pessoa que assistiu e assistirá a esse sermão. Que nós possamos servir de todo o coração e nos prepararmos, porque temos poucos dias de preparação para o arrebatamento. Nos dê o Espírito Santo a paz e o perdão, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, eu te vejo no sábado que vem. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, por favor. Eu peço que você se inscreva. O meu sonho é ter até dezembro 50 mil inscritos. Por quê? Porque isso dá importância ao canal, dá relevância ao canal. Não temos nenhuma outra motivação, senão a pregação. Atos 6:4. Quanto a nós, eu vou falar quanto a mim, nos dedicaremos à oração e à pregação. Assim disseram os apóstolos. Se inscreva no canal, espalhe isso para várias pessoas. Meu sonho é ter 50 mil pessoas inscritas até dezembro. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus. Um grande e forte abraço.